A melhor opção seria explicar para as duas mães, desse caso, que quando acabamos nos incomodando com algum fato, fazemos julgamentos sem antes observar e tentar conversar o que está acontecendo. Após a observação e a explicação de tudo, eu pediria que cada uma colocasse o seu ponto de vista, que tentasse expressar o seu sentimento. Tanto a mãe que a criança está sendo mordida, quanto a mãe em que mordeu a criança. Que cada uma pudesse expor o que está sentindo e explicar o seu lado. Juntamente com a expressão desses sentimentos, nós temos uma necessidade em comum, que é acabar com as mordidas. Só que isso tem um tempo, pois é uma fase natural em que a criança está passando. Então, precisa ser explicado para as duas mães as formas em que nós podemos agir juntos, a escola e as famílias, para melhorar essa situação. O primeiro pedido seria que as mães pudessem conversar de forma positiva e não negativa, com agressividade, pois assim estariam mostrando para as crianças que esse é o melhor fato. A mãe que acabou batendo na outra, ela acabou mostrando para o filho que revidar foi a melhor forma que ela encontrou e não conversar. E nesses casos, a linguagem oral é a melhor forma da gente conseguir resolver os problemas. E a linguagem positiva é o que faz com que as coisas se resolvam mais claramente. Então aí nós temos 3 pontos. A escola, que precisa ser 100% transparente e observadora. No caso, a mediadora da situação, que é a professora, ela precisa estar sempre atenta e explicar aos pais toda vez em que ocorrer o processo da mordida, tanto ao pai da criança que foi mordida, quanto ao pai da criança em que mordeu. Isso precisa estar sendo sempre observado dentro de sala. Não é uma questão de se colocar de castigo, de se brigar com a criança. É uma questão de ter uma conversa positiva, de explicar a ela que essa situação está afetando o outro amigo, está deixando o amiguinho triste e não a excluir, a deixar de fora. O segundo ponto é a conversa com os responsáveis. Eles precisam estar atentos a uma questão muito simples, mas que demanda de muita atenção e paciência. A conversa positiva, o diálogo com as crianças é sempre a melhor opção. Esse diálogo colabora de forma positiva para muitas coisas. A primeira delas é a redução dos conflitos, tanto entre os amigos, dentro de sala, quanto em casa, dos pais com os filhos. A segunda coisa é entender o que se passa por trás desse processo da mordida, porque isso tem uma questão ali dentro que faz com que a criança esteja mordendo o amigo. E os pais precisam entender o que está acontecendo naquele momento de fato. Estabelecer a conversa também traz para si aquelas frustrações sem culpa. A criança precisa entender que quando ela está frustrada, tem outras maneiras de expressar essa frustração, quando ela está irritada, e não a forma violenta que seja a mordida. E por último, se os pais conseguem expressar as suas necessidades e os seus desejos sem ser de uma maneira agressiva, a criança vai responder da mesma forma. Só que isso demanda de tempo, de cuidado e de paciência. Tudo não é feito de forma lenta, é um processo lento. É tudo uma questão de conversa. Precisa ser conversado de forma positiva, tanto entre os pais, entre si, os pais com a escola e os pais com os filhos. Isso tudo é preciso de uma união para que todos juntos possam resolver a questão.